Gente, eu quero tratar um pouco aqui de análise, entendeu? Utilizando um vídeo recente de Resident Evil, um trailer de promocional do Resident Evil 9. Aí eu mudei a câmera aqui de posição para variar um pouquinho. Vamos lá. A análise não é simples como as pessoas pensam que é. A análise não é dizer o óbvio. Não, então falar que a roupa da Claire no remake é mais escura do que no clássico. A análise não é dizer o óbvio, né? Nem é dar palpite, não é achismo. A análise é um trabalho intelectual avançado, complexo, né? Que tem um custo alto físico, que requer ter habilidade de análise, que labuta muito para ter, e a análise, a sua habilidade de análise por si só não não lhe permite analisar qualquer coisa. Pode ser que sua habilidade de análise não permita analisar algo, como coisas muito avançadas específicas de alguma área. Mas de qualquer forma, análise, a habilidade por si só, se você pensar que dá para analisar qualquer coisa, é uma presunção sua. Porque além da habilidade e experiência de análise, você tem que ter uma estrutura básica do que será analisado, uma estrutura complexa, ou a depender extremamente complexa, para você usar como base do que é real naquele ambiente, né, naquela coisa que será analisada, para você usar essa estrutura que você tem de conhecimento junto com a análise para você extrair algo dali. Você gerar um produto, né? Então, por exemplo, eu analisaria um vídeo de um jogo. Eu tenho que ter um mínimo de domínio de criação de jogo, no mínimo de criação de vídeos, edição e como será visto ali no vídeo do Resident Evil, requer se for uma análise mesmo, requer muito mais do que a pessoa saber jogar, ser um profissional de jogo ou simplesmente zerar jogos. Uma pessoa que sabe jogar e zera, tem uma experiência, uma familiaridade, uma pessoa que não usa trapaça para tudo, é uma pessoa que pode analisar segundo a visão de usuário, a segunda visão de jogador, mas não segundo a visão de desenvolvimento, de produção, de criação, de concepção, de esforço, dedicação, ideias que estão na mente, como eu falei, de um mestre de arte, né? Um produtor de arte, um líder de arte, um líder de concepção de história, né? Você simplesmente haver conhecido todos os jogos do Resident Evil não lhe dá conhecimento para analisar um jogo, mesmo sendo um jogo que você zerou várias vezes do Resident Evil. Você jogar e zerar e ler a história, assistir filme, não lhe dá base para analisar aquilo ali. Lhe dá um parecer, coisas pessoais sua, como questão de jogabilidade, coisas do usuário, do jogador, mas a arte em si do jogo ou a arte da concepção do vídeo, os elementos que você tem que saber muito, você tem que ser muito bom, você não tem como analisar. Se você falar qualquer coisa, dá palpite, é achismo. E como eu falei, você dizer o óbvio, você dizer a roupa, ou seja lá o que for, a aparência do monstro, não é analisar. Você está dizendo o óbvio ou dizendo um gosto pessoal. Gostei ou não gostei daquele monstro, ou da personagem, ou seja lá o que for. Isso não é analisar, é uma opinião sua. É algo pessoal, um gosto pessoal. Que coincidirá com outras pessoas ou não. Então bora analisar aqui o vídeo para vocês entenderem um pouquinho como é uma análise de um vídeo de jogo, né? E a gente faz algumas observações sobre o jogo, porque na verdade não tem um jogo ali. Tem um vídeo do jogo, o pessoal jogando, se eu não me engano, um gameplay que chamam, né? Uma jogada. E tem um trailer também que veio antes, que eu não há necessidade de fazer agora. Então bora tentar analisar esse vídeo aqui para vocês entenderem. Bem,
Logo de cara aqui você vê elementos avançadíssimos de produção de vídeo. Ele é todo cinematográfico, ele tem vários elementos aqui, né, avançados, complexos, que não é qualquer artista, qualquer líder de arte que consegue fazer isso não. Né? Você vê o seguinte aqui, ó. Observe que o jogo, o filme, né, o vídeo, mostra um lance de câmera de uma menina fazendo algo comum, que é usar o computador. Parece estar fazendo um levantamento ali em algum site de busca. Ela, se você vê na sequência, ela está dentro de um quarto, ou algum, se tem uma cama deve ser um quarto, em um ambiente desgastado. Você vê que o lençol parece que não é novo, né, o cobertor. O quarto, você vê que os móveis têm desgaste, né, um papel de parede. O quarto não é novo, não é recente, tem desgastes aí. Por que isso? Quando você bota essa menina aí fazendo uma atividade que muita gente faz, usar um computador na cama, ela tá botando uma situação natural. Quando você bota vídeos ou jogos, alguma obra de arte, em situações corriqueiras, comuns, que todo mundo faz ou quase todo mundo faz, facilita a imersão na obra, do vídeo ou do jogo, o que for. Ele botou uma situação bem corriqueira, um quarto simples, barato, que não é de gente rica, pelo que eu tô vendo. Quando você bota jogos ou você vê o The Sims, né? Você lida muito com mansões e outros jogos que lidam com mansões. Quando você faz isso, você afasta muito o jogador. E isso afasta, impede a imersão total do jogo. E nessa obra aqui você vê claramente que ele botou situações corriqueiras, comuns, olha o desgaste do chão, né? Um local simples que todo mundo passa por isso aqui. Bora continuar analisando. Eu vi esse vídeo rapidamente no site na página do YouTube da Red Play Games, mas se eu não me engano foi lá e eu quero analisar melhor aqui. Observe ela teclando no computador também, né, passando o tempo e forçando a imersão, a familiaridade do telespectador com a obra, né, que está passando. É isso que é complicado. Michael Jackson, muitos anos atrás, nos anos 80, criou a concepção de que a gente deve fazer vídeos curtos, densos, né? Em vez de você diluir o conteúdo da obra em uma obra de 2 horas, ou de várias horas, como filmes em série, né, que se chama de seriado, você concentrar todo o conteúdo em um tempo curto e você promover qualquer tipo de coisa, como um trailer de um filme ou de um jogo. Não era de jogo na época, era de filme. Tanto é que ele lançou aquele vídeo, os clipes dele antigo. Ele aplicou essa técnica dele de densificar toda uma história, todo um conteúdo em um tempo curto, enriquecendo a obra, né? Você concentra toda a riqueza em um espaço pequeno, um tempo pequeno, né? Tornando aquilo ali memorável, agradável, rico, inteligente. Qual o problema dessa ideia de Michael? Se você observar, demorou muito tempo para as pessoas aprenderem, né? O meio cinematográfico aprender a fazer trailers e vídeos curtos com o nível de Michael Jackson. E particularmente no nível de Michael Jackson eu nunca vi. Vi coisas muito boas, mas claro que a gente tem efeitos adversos. Por exemplo, quem nunca assistiu um trailer fantástico de um filme quando assistiu o filme era uma porcaria? Né? Tem efeito adverso, né? O cara pega cenas boas de um filme, até às vezes em corte, sem uma conclusão, bota conteúdos, os poucos conteúdos que tem na obra ali em um tempo curto e parece que a obra é naquela qualidade e tal. Então os jogos herdaram essa questão da ideia do Michael Jackson, né? Essa ideia do... Você vê que a gente assiste vídeos, a gente se encantava com os vídeos do Final Fantasy a partir do PlayStation 1, 2, a gente queria assistir aqueles vídeos, não tinha acesso de outra forma, era muito difícil. E os vídeos eram curtos, densos, né? Passava muito conteúdo em pouco tempo, em uma obra 3D que todo mundo gosta. O ser humano gosta muito de vídeo 3D e vídeos futurísticos, né? Obras futurísticas. Então observe que está entrando uma mulher com cabelo parecido, um fenótipo parecido, uma aparência, né, semelhante, que acaba fazendo a gente induzir a pensar que pode ser a mãe dela. Você vê que tem pastas ali, ó, livros irregulares, um globo. São coisas bem corriqueiras do mundo cotidiano, sem muita regularidade, sem muita perfeição, para a imersão ser totalmente inconsciente e profunda e rápida. Você já assiste e você já faz esse processo intelectual todo sem você saber. Quem concebeu essa obra, esse trailer, é dos melhores que eu já vi na vida.
Hang on. Observe um comportamento dela que de chamar com o braço, concentrada no computador, um gesto afetivo, né? Um telefone antigo ali, né? Parece que é de ramal. Se é de ramal, provavelmente é um hotel, né? You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Observe aqui, ó. Hang on. Oi, querida. Oi, mãe. É mãe mesmo. You have been on that thing all day. Well, Você if ficou you're nisso gonna todo work so dia, late. então se vai trabalhar até tão tarde, Get some sleep. observe. I'm Foi isso almost que eu done. vi. A mãe fala para a menina descansar, né? É a mãe dela. Observe que a menina tem uma reação impulsiva forte ali, de largar a mão da mãe. Claramente ela está obcecada por alguma coisa. Não sei se ela faz faculdade de jornalismo ou o que for. Parece que ela é jornalista na outra obra, ou não sei, não lembro. No outro trailer. Ou investigativa, de alguma maneira. Ela puxa a mão, então ela está obcecada por algo ali. Como provavelmente ela é jovem e é estudante, não é algo sério de vida ou morte, não. Considera ela estar obcecada por levantamento de informação ou trabalho de escola, ou alguma coisa assim. Ela está obcecada. É um transtorno, né? Uma coisa que tem que ser tratada, senão controla a pessoa. Já estou quase terminando, só um segundo. Quem nunca ouviu essa história de já estou quase terminando, só um segundo? Isso é às 18 horas, a pessoa se acorda de madrugada, às 4 da manhã a pessoa está lá ainda. Obcecada. Isso no caso de obsessão, né? Tem outros tipos de transtornos também que controlam a pessoa. Just a sec. A mãe, tá vendo? Indignada, chateada com a It's really situação. coming down hard. A mãe olhando a janela, como se estivesse preocupada com alguma coisa. Olhou a chuva, já está olhando o chão. Provavelmente carro, pessoas passando, preocupada com algo. O telefone toca, a menina olha. Mom, phone. Ela tá perto do telefone e manda a mãe atender, ó. Como ela tá obcecada. Olha, observe que quando ela faz esse momento, ela faz troca de câmera, né? Quando a menina tem que ser o foco, ela desfoca a mãe lá para chamar sua atenção para a menina. E quando a mãe tem que responder ao que a menina falou, ela desfoca a menina para chamar sua atenção para a mãe. Isso são técnicas. Observe que nessa obra, o mestre dessa obra aplica várias técnicas avançadas e eficientes e eficazes para de fato a imersão, a compreensão da obra, a identificação. É um vídeo fantástico. Mom. It's right beside you. A mãe não faz isso de sacanagem, é para poder a menina se desprender da obsessão. Ela vai chateada. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Observe o lance de câmera. Esse lance de câmera é aplicado já faz uns anos. A câmera não é rígida, né? Engessada, não segue em linha reta, ela tem tremores, né? Para facilitar a identificação e a naturalização, né? Transformar o vídeo orgânico. Esses lances de câmeras suaves e com tremores são para tornar o vídeo orgânico. Primeira vez que eu vi isso no cinema, em filmes, em vídeos, foi na série 24 Horas, né? Que tremia bastante a câmera. Não tava bom, tava amador, mas já começava a ver alguma coisa ali. Esse vídeo é totalmente cinematográfico. E a gente já vê isso em jogo e filmes 3D há muito tempo. Hurry! Wait, who's coming? Observe, de fato a menina não sabe nada do que está tratando. Né? Então era aquilo mesmo, ela provavelmente é estudante, não estava fazendo nenhum levantamento perigoso, provavelmente. What's wrong? Tanto é que a mãe não estava preocupada, né? We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Observe que apesar de terem livros, documentos nesse ambiente aí, um ambiente pequeno, provavelmente afastado de tudo, ela não pega nenhum documento além do que ela queria, deixa tudo aí devido ao nível de perigo que deve estar enfrentando. E a menina não tem noção do que poderia estar acontecendo, a mãe não contou nada. Tell me what's going on. Now is not the time.
Observe o lance de câmera de novo aí tremendo. What's going on? Now is not the time. O lance de câmera tremendo. Isso já é na visão da menina. Pra naturalizar, deixar o vídeo orgânico. Vocês observaram a névoa, a poeira, não sei o que é isso naquele lugar, na lanterna, para tornar também mais orgânico o vídeo. Observe os objetos, né, das paredes e as portas desgastadas. O lance de câmera. Pegou uma arma. Stay close. Mom, wait! Grace, keep moving. Isso aqui é bom te lembrar. As pessoas consomem muitas obras, mas não aprendem nada. Observe o seguinte, ela não contou nada à filha durante a vida inteira, supostamente querendo proteger ela. Você só protege a pessoa do mal contando a verdade a ela. Entendeu? Ela tem que saber o que está acontecendo. Tem que estar preparada ali. Muita gente pensa proteger os filhos e outras pessoas do mal, escondendo a verdade. Então imagine que ela pode estar sendo perseguida por um psicopata e não contou à filha, né? Se a filha soubesse disso, todos os dias ela estaria extremamente atenta a qualquer coisa que viesse a acontecer. Nesse caso aí foi por acaso que a mãe estava aí e pôde proteger a filha. A mentira não protege ninguém. Só a verdade. Oh, who's that? Oh, I'm so... Observe que nesse vídeo eles botaram um senhor, né, com um comportamento bem diplomático e educado, com óculos, né, tentando explicar alguma coisa, deve ser do hotel, pensando que foi alguma coisa de disjuntor, alguma coisa assim, para dar imersão, né. Observe que os objetos ao redor são todos de ambientes normais, provavelmente desses lugares aí, naturalizando o vídeo e aumentando a imersão do telespectador. Sorry about the power outage. What happened? It's really no Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Yeah, don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you. Olha, pelo choque da menina, provavelmente eles estão aí há muito tempo. Elas estão aí há muito tempo. E aquela pessoa, aquele senhor, é conhecido delas há muito tempo. É uma pessoa simpática que eles têm algum apreço. A mãe claramente tem preparo para lidar com isso aí. Deve ter enfrentado coisas terríveis e talvez as responsabilidades dela sejam altas. Da menina não. Totalmente despreparada. Até a expressão dela está muito bem feita, né? Desde o começo aí, o choque, o transtorno, como se houvesse perdido alguém. Não só a questão de ver alguém morrendo, que a gente vê isso o tempo todo. Em jogos e na televisão. Até em literatura. Então a gente tem uma certa familiaridade, mesmo que seja superficial. E ela aparentemente perdeu alguém importante, né? Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace, please know that you are my hope. Never forget that. Aí que tá. Ela se trata de Resident Evil e ela tem uma postura de cientista, aparenta ser uma cientista, não uma guerreira. Pode ser cientista e guerreira, como a gente vê no Umbrella Chronicle. Na Umbrella Chronicle não, tem um jogo que só tem cientista que é mercenário, tipo um mercenário, que o pessoal detesta, mas é uma obra boa. Um jogo bom, gostei. A construção das personagens é ótima.
ela pode ser uma guerreira dessa, né? Pode ser. Agora, se a mãe é uma geneticista e ela falou isso, há uma probabilidade dessa menina ter alguma carga genética especial. What are you talking about? Just. I love you. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just. I love you. Observe como nesse vídeo ela é colocado uma carga emocional forte, de fato, para expressar. Passou uma informação agora que a menina pode ser uma experiência genética. E também para não dar uma impressão de ser algo nocivo, uma coisa desumana, a mãe expressa com uma autenticidade amor pela filha, né? E como se fosse, além de uma filha amada, algo especial. Não sei porquê. I love you too. Okay. I love you. I love you too. Okay. Ela deveria ter treinado a filha, preparado a filha para qualquer coisa. A filha deve ficar sozinha frequentemente. A filha poderia estar preparada até para ajudar outras pessoas. Bora ver como ela reage agora aí. Mãe, eu estou com medo. I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. Bem, a gente não sabe o que houve, né? Se a mãe morreu ou não. Ou foi atacada, ou sofreu alguma transformação. Várias coisas são possíveis porque é Resident Evil. E Hacking, se não me engano, essa palavra Hacking também tem em português. Eu não lembro o que é, se é algo religioso. Então pronto, passei rapidamente uma análise. Se vocês observarem, todo o cenário é imersivo. Um cenário antigo, de um local antigo, que não sofre uma reforma, parece que não é um local chique. Não vi nenhum elevador, ninguém pegando elevador, se é que tem. Pode ser um prédio pequeno, né, de 2 andares talvez, que não requira isso aí. Não vi várias pessoas naquele hotel, nesse ambiente. A gente não sabe se é um hotel ou se aquilo é um mordomo da casa deles. Mas é bem orgânico, o vídeo é totalmente orgânico e imersivo, pela simplicidade, pelos elementos que estão nesse vídeo aí. Então observe que de fato você tem que ter, se você for analisar algo, você tem que ter a habilidade de analisar aquela coisa e uma estrutura intelectual, um embasamento que lhe permita você analisar aquele contexto, né? O fato de você editar vídeo não quer dizer que você permita analisar um vídeo desse nível aí. Talvez você consiga analisar os tipos de vídeo que você faz, um concorrente, um colega. Se você edita imagem, talvez você consiga editar no mesmo nível que você. Lembrando que normalmente as pessoas sabem algum trabalho, mas não tem conhecimento para analisar nada. O máximo que sabe falar, eu fiz isso assim, assim, assado, para editar alguma coisa, um vídeo, áudio, imagem, não passa disso. Eu estou tentando explicar que análise não é simples, né? Como eu estava falando desde o começo. A análise é muito complicado. Você tem que ter uma certa idade no treinamento e pronto. Ou então você não fala que é análise, você fala simplesmente que passará seu achismo, seu parecer, seu gosto pessoal por aquilo ali, né? E observe que esse vídeo não é apelativo, no sentido de ele é um vídeo claramente que se garante sozinho. Ele é um vídeo escuro, é um vídeo desgastado, é um vídeo de ambiente simples, né? Sem muita riqueza, sem muita frescura. Então é um vídeo que não tem apelações visuais para prender o telespectador, como muitos vídeos, muitas obras são assim, né? Trabalha com elementos distrativos para poder esconder sua incompetência, né? E ninguém perceber que não tem um conteúdo naquela obra.
Por exemplo, muita gente, muito humorista, que não tem nada de humorista, finge que é humorista, disfarçando sua falta de capacidade na área de humor, fazendo chacota dos outros e por aí vai. Ou piadas rasas. Ele não tem habilidade, não tem conhecimento, não tem inteligência, não sabe o contexto, não sabe nada. Normalmente são pessoas muito mal intencionadas. Então, da mesma forma, filme de terror. Né? Filme de terror, quando ele tem um conteúdo, o filme não tem momentos apelativos. Pode ter um susto ou outro, mas ele se garante por si só, por seu conteúdo. Né? A gente vê que de muitos anos pra cá, surgem muitos filmes que dão muitos sustos, tem uma fotografia bonita. Tudo isso é para disfarçar sua incompetência. O susto, a feiura dos monstros, da assombração, mas não lhe passa nenhum conteúdo, você não aprende nada com aquela obra. E para quem gosta de obra de terror, a falta de conteúdo, a falta de passar uma informações úteis e concretas, muitas vezes uma lição de moral importante, é um pecado, né? A pessoa que gosta de terror mesmo, não gosta de terror superficial de qualquer jeito, não. Não gosta. Estamos tratando por coincidência aqui de uma obra de terror, né? Resident Evil. É uma obra de terror. Você vê que ele consegue lhe colocar... Observe que a própria obra lhe coloca em uma situação de desvantagem, né? O vídeo lhe coloca uma situação de desvantagem, porque você está sempre vendo pela visão da menina. Ela é indefesa, ela não tem capacidade de lutar, ela não sabe nem o que está acontecendo. E como se trata de Resident Evil, estamos lidando com seres e monstros perigosíssimos e poderosíssimos. Então, e ela não consegue fazer nada. Deixa bem claro que ela não consegue fazer nada, que não tem habilidade nenhuma com essa situação. Nem habilidade intelectual, que manipule seu corpo, armas para poder lidar com isso aí. Então, é dessa forma, né? Ele tem a apelação benigna, não as apelações malignas de disfarçar a falta de conteúdo, né? Então, reflitam bem se quem vocês estão acompanhando sabe analisar. E se vocês sabem analisarem, porque normalmente as pessoas acabam pensando que as coisas que ensinam na internet é análise, pensam que aprenderam a analisarem e replicam o erro. Aí tem que tomar cuidado, valeu? Tomara que gostem aí do conteúdo e aquele abração a todos.